Então, né, o vírus do HPV, que é o papiloma vírus humano, ele é um vírus que ele infecta as células humanas. Ele pode se apresentar tanto em forma de verrugas como de lesões e futuramente, né, acontecem várias reinfecções e essa pessoa pode vir a ter o câncer, né, tanto de colo de útero, mas o vírus do HPV também está associado com câncer do esôfago, né, aqui da orofaringe, também anorretal em mulheres e em homens, né? Então, esse vírus, ele, por meio de reinfecções, ou seja, a mulher se infecta, ou o homem, e aí outros vírus chegam da mesma linhagem, da mesma família HPV, e reinfecta aquela célula. Reinfecta, reinfecta, e o vírus vai proliferando. Nessa proliferação, ele vai lesionando os tecidos. Nessas lesões, que elas não têm, como é que eu posso falar? Elas não têm um perfil assim de cura. Muitas mulheres apresentam as lesões e elas são lesões benignas. Eu acredito que 70% das mulheres que apresentam só elas são benignas, mas quando as lesões elas são mais extensas, né, são aquelas feridas mesmo, elas tendem a ser mais malignas, né? Como é uma doença silenciosa, essas infecções elas são silenciosas, elas não têm sinais nem sintomas a priori, muitas mulheres já descobrem quando o vírus já está assim bem avançado, já está com lesões no colo do útero, na região inteira, né? E a descoberta dessa infecção é feita pelo exame preventivo, que é o Papa Nicolau, que as mulheres têm que fazer recorrente anualmente. São mais de 100 subtipos do vírus aí, né, dentro da família HPV, né? Mas cerca de 40% deles são os que são relacionados com câncer e também com as verrugas, né? Nós temos aí para fazer a prevenção, né, as vacinas, porque o que acontece? Dentro desses 40, né, já afunilando um pouco mais, nós temos os quatro principais que são os causadores, tanto das verrugas quanto do câncer, né? Então, o 16 e o 18 são os que causam os potenciais causadores do câncer de colo de útero e também do de esôfago, ano retal e assim sucessivamente. Eles são os piores, né? São os mais agressivos. Os outros dois, que se eu não me engano são 12 e 10, eles são mais relacionados com as verrugas. Essas verrugas, elas nem sempre são malignas, tá? São verrugas mesmo ali na região da vulva feminina, né? Também podem aparecer ali mais na glande masculina. E elas não doem, não saem secreção, não tem odor. Então, às vezes aparece e o homem não percebe, né? Porque a gente sabe que o homem ele não tem um cuidado tão preventivo como a mulher, né? De fazer exames regulares, de ir ao médico e tudo mais. Então, quando foi descoberto que existiam esses quatro principais, que mais de 70% das mulheres que tinham, né, o diagnóstico de câncer de colo de útero possuíam um desses quatro subtipos de vírus, né? E aí, com os estudos, né, foram avançando, eles desenvolveram a vacina, que é a quadrivalente que a gente tem disponível no SUS, que foi a primeira disponibilizada para vacinar meninas, né, ali entre os 9 a 14 anos. E com relação aos testes, os testes são feitos tanto em homens quanto em mulheres. Não tem discriminação. Tanto é que para você fazer doação de sangue, você precisa fazer o teste de HPV para ver se você não está com contaminação, porque se você tiver, você não faz a doação.